voltei a acompanhar a Série B. Cansamos de avisar sobre Tonhão, o inominável. Alô, diretoria do Remo, não contratem o inominável. Vocês vão tomar tromba. Vocês vão tomar ferro. Estamos avisando. Não, que é isso? Deixa o homem trabalhar. Vamos contratar ele sim. A gente cansou e cansou de falar. Se quiser subir, não contrate Antônio Oliveira. Em contrapartida, o Criciúma foi lá e apostou em Eduardo Batista. Então lá para vocês a tabela de classificação da Série B na 10ª rodada. O Criciúma tinha pontuação de zona de rebaixamento. 9 pontos conquistados em 10 jogos. Campanha horrorosa de um time que briga para não cair. E Eduardo Batista não começou bem no Criciúma, viu, gente? Ele não começou voando no Criciúma, não. Ele começou a engatar uma sequência nos últimos 10 jogos, basicamente. E aí você olha para a tabela atualizada, o Criciúma sai do porteiro do Z4 para se consolidar na 4ª colocação com 39 pontos conquistados, abrindo 3 pontos de distância para o 5º colocado e 2 vitórias a mais de diferença. Heitor, calma aí, o Novo Horizontino tem um jogo a menos, verdade. Porém, se o Novo Horizontino vencer, não vai ultrapassar o Criciúma pelo critério de número de vitórias. Bizarro, né? Por isso que a gente não pode descartar absolutamente nada na Série B. Lá em 2023, quando o Sport permaneceu naquela Série B, no Campeonato Brasileiro que estava praticamente certo o acesso do Sport, o Sport não sobe para a Série A, e o Criciúma, que praticamente estava certo a permanência na Série B, estava ali em 6º, 7º por volta disso, ou era 8º, tinha que ganhar 5 dos últimos 6 jogos. Eu falei, acabou, gente, o Criciúma não vai subir mais não. O Criciúma ganhou 5 dos 6 jogos e subiu para a Série A. Então, sempre tem um time na reta final da Série B que ele dá um sprint e sobe para a Série A. Por isso que você não pode descartar nada na Série B. Por exemplo, o Atlético Paranaense está aqui, na 12ª colocação, 30 pontos, quieto na dele, não vai cair mais. Já tem uma pontuação interessante, não tem elenco para cair também, não tem treinador para que o time vai cair para a Série B, para a Série C, não vai cair. Tá na 12ª colocação, 30 pontos, 23 jogos. Você aí descarta o Atlético Paranaense subindo para a Série A? Eu não descarto não. Daqui a 10 rodadas, a gente pode ver o Atlético Paranaense no G4, viu? Só para adiantar. Por exemplo, o Atlético ganha o jogo a menos que tem, vai a 33. Já fica a 6 do quarto, restando 14 partidas, meu amigo. 14 partidas na Série B é uma eternidade. E está falando aqui o cara que tem maior propriedade para falar sobre a competição. Ponto, parágrafo. Dito tudo isso, o que aconteceu hoje no Mangueirão foi um escândalo. Para mim isso aqui é um escândalo de arbitragem, gente. Vamos lá. Reta final de segundo tempo. Faltando 1 minuto para acabar o jogo, basicamente. Cruzamento de lateral na grande área. E o jogador do Criciúma, ele vai meio que trançando a mão dele. Não é nem um trançapé, é um trançamão, entre aspas, né? A mão dele, o braço dele se entrelaça com a mão de Caio Vinícius, ex-Vitória, inclusive, primeiro volante. E dá uma impressão, no primeiro momento, que foi pênalti claro, porque a mão de jogador do Remo é essa aqui que tá mais aberta. O braço do jogador do Criciúma é o que tá meio que numa posição meio esquisita, atravessando ali o L da mão do jogador do Remo. Beleza. Aí passa a impressão que claramente a bola pegou na mão do jogador do Remo. Ó, quando você volta aqui um pouquinho o frame, ó. Toma, ó. Rapaz, é um pênalti bem duvidoso, porque a impressão que fica é que parece que a bola pega primeiro no cotovelo do jogador do Criciúma e depois pega na mão do jogador do Remo. Essa é a primeira impressão. Pênalti polêmico, cara. Eu falei escandaloso, mas, porra, olhando por esse frame aqui agora, dá uma impressão que, na verdade, ela parece que pegou primeiro na mão do jogador do Remo e depois no braço do jogador do Criciúma. Deixa eu colocar aqui no frame, tá, gente? Eu vou botar aqui na velocidade 0.25x. Vamos lá. Ó, tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Ou é muito difícil, é muito no limite. Mas ainda parece que essa bola toca primeiro no braço do jogador do Remo. Ah, difícil, bicho. Ou ela pega primeiro no jogador do Criciúma, resvala na mão do jogador do Remo. Enfim, depois dá uma espirrada de taco, ela vai pra fora. Fato é, marcaram pênalti nisso aí. Gol de Jean Carlos, 1-0 Criciúma, quase no último lance da partida. E o Remo apanha mais uma.
Mais um jogo do Remo sem saber o que é vencer lá no Mangueirão, no Pará, na casa do Remo. E o Remo segue fora do G4 e agora se distanciou um pouco mais. Está a 4 pontos do quarto colocado, que é o Criciúma. Antônio Oliveira muito provavelmente deve cair hoje. Ele já ficou meio que na corda bamba no jogo contra o Coritiba, né? Teve reunião ali e tal. Ele acabou permanecendo. E agora deve ter uma outra reunião hoje ainda. Inclusive, Marcos Braz foi dar uma coletiva após-jogo. Nem o Inominável foi da coletiva. Quem foi da coletiva foi Marcos Braz, dirigente do Remo. O Remo que perdeu Camutanga pro Vitória, Daniel Paulista pro Sport, Sérgio Papelim pro Fortaleza. E é por aí também, né? Também não precisa de mais não. E o Remo provavelmente não vai subir porque não tem treinador. O treinador é o Inominável. Quando o Inominável sair, talvez o Remo passe a ter alguma possibilidade de subir. Ele é um imã de atração negativa, de carga negativa. É impressionante. E o Remo perdeu oportunidades hoje, viu, no segundo tempo. Não foi um jogo que só deu Criciúma e foi justíssima a vitória do Criciúma, não. O Criciúma achou um golzinho no final ali, num lance bem polêmico de arbitragem e acabou vencendo o jogo 1-0 lá no Mangueirão. Bom, eu estou começando a acompanhar um pouco mais a Série B. Heitor, tu vai trazer com maior frequência jogos aqui de Série B? Por enquanto, não. Só estava acompanhando porque só tinha esse jogo agora no finalzinho de noite e foi um bom jogo, inclusive, viu? Quem assistiu o jogo não sentiu assim, porra, saudade da Série A. Não, tava um bom jogo, um bom espetáculo de futebol, como entretenimento. Muitos erros de passe, aquele futebol horroroso, mas como entretenimento, aquele jogo laicado, a loucura, os dois precisando vencer o jogo. Porra, foi bom, não foi ruim não. Régua passa de tudo isso, vamos agora falar rapidamente sobre Bahia e Fluminense na Fonte Nova, quartas de final de Copa do Brasil, 1-0, gol do decisivo do Luciano Juba. A gente fez uma live aqui no canal de 1 hora para falar só sobre o jogo. Vou deixar o link aqui no card, mas nesse vídeo a gente vai dar um destaque também para a partida, tá? Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Primeiro, deu a lógica na Fonte Nova, né? O Bahia jogando na Fonte é o terceiro melhor mandante da competição. Não sabe o que é perder na Fonte Nova ainda. Sempre endurece a vida de todo mundo e chega como favorito para a maioria dos confrontos. O Bahia na Fonte só não é favorito contra o Flamengo, talvez contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, vai. De resto, ele é leve favorito ali contra os principais clubes do Brasil. E se você for pegar a parte de baixo da tabela, ele é muito favorito contra quase todo mundo. Então, deu a lógica. O Bahia venceria o primeiro jogo por um gol de diferença. Foi o meu palpite, 2-1. Terminou sendo 1-0. No agregado, um gol de diferença deu a lógica. Só que no jogo da volta, o favorito é o Fluminense. Por isso que a gente falou aqui, é um confronto equilibradíssimo que tu pode pender aqui na balança 51-49 para um lado ou para o outro. E o Bahia fez um gol na reta final do segundo tempo. Quase que nos acréscimos. E quando você olha para a estatística do jogo, mostra o porquê é um confronto de muito equilíbrio e que não existe um favoritismo para ninguém. Quando você olha para as estatísticas, 10-10 em finalizações, 4-3 em chutes na barra. O que foi decisivo foi o gol de Juba, a última finalização do Bahia na barra na partida. Posse de bola 51-49. A diferença de troca de passes trocados, foram de 2 apenas. O Bahia trocou 2 passes a mais do que o Fluminense. Precisão dos passes, 85-83. Faltas, aqui o Fluminense bateu muito mais. Mas assim, escanteios 8-7, impedimentos 1-1. As estatísticas elas se refletem. É quase que um espelho. São iguais, idênticas. Naturalmente seria um jogo de extremo equilíbrio. Porque você olhar para um mano a mano na escalação do Fluminense e você espelha a escalação do Bahia, dá um 6-5 para um lado ou para o outro. E você olha para o momento do Fluminense, que é um time muito copeiro, mesmo na Fonte Nova, ia endurecer muito a vida do Bahia. Então era natural que fosse um jogo muito difícil e que seria decidido nos detalhes. E assim, o jogo começa com o Bahia melhor, pressionando, marcando pressão, tendo a posse de bola no campo de ataque. O Fluminense com dificuldade de sair do seu campo de defesa. O Bahia mete uma bola na trave aos 16 minutos. Cruzamento do Luciano Juba, testada de Jean Lucas, a bola vai na trave. Já poderia ser 1-0 para o Bahia no início do primeiro tempo. E nesse momento aqui da partida, o Bahia era melhor do que o Fluminense no jogo.
O Fluminense não conseguia passar do meio campo, pô, basicamente. O Bahia não estava encurralando ao ponto de criar muitas chances claras de gols, porque o Fluminense estava batendo muito. Não é à toa que uma das chances perigosas que o Bahia criou foi na falta sofrida de Juba, que ele mesmo cobra, e Jean Lucas finaliza a bola de cabeça na trave. Um selecionável, Jean Lucas, que está na seleção, e o outro que deveria ser convocado, Luciano Juba. Injustamente ele não foi convocado, colocaram Douglas Santos na convocação. É uma aberração. Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui no card também, tá, gente? Bom, só que depois daí, o Fluminense ele começa a controlar o jogo. Ele começa a subir um pouco mais os blocos, consegue controlar a posse no campo de ataque. E eu não senti um Fluminense com um ímpeto, com a gana, com a fome de vencer o jogo. Eu quero vencer o jogo na Fonte Nova. Por isso que eu tô conseguindo controlar mais o jogo aqui, do meio para frente, e tô tendo mais presença no ataque. Não. Para mim, o Fluminense estava se defendendo com a bola no pé. O Fluminense queria sair daquela zona de desconforto, de deixar o Bahia ficar circulando e rondando a grande área do Fluminense. Com troca de passe de Everton Ribeiro, a aparição ali também de William José, Cauli de vez em quando aparecendo, mortinho, preguiçoso mais uma vez, preguiçoso entre aspas, né? Mas um jogador Maria Mole que não ganha uma dividida contra ninguém, basicamente, é um jogador que vai mole nas divididas, não é um jogador de combate, de firmeza nos duelos, é um jogador que perde a maioria dos duelos, falta mais competitividade para Cauli Oliveira em jogos como esses, de quarta de final de Copa do Brasil, de Libertadores, de oitavas de final de Sul-Americana, de playoffs de Sula. Falta mais competitividade, a ele ganhar mais os duelos. Isso eu falo aqui desde, sei lá, março, abril. Faz 3, 4 meses que eu tô clamando pra vocês. E muitos falam que eu tô perseguindo o Cauli. Pô, a gente só ia ver o jogo hoje, pelo amor de Deus. Mais uma vez foi didático. E aí o Fluminense, depois dessa chance que o Bahia criou, ele chega com muito perigo. E aí hoje, Ronaldo salvou o Bahia. Quando você analisa o lance, é um golpe de sorte que o Fluminense meio que dá, né? Tenta conectar uma jogada em transição. Canóbio fez uma boa partida no primeiro tempo e no segundo tempo. Porém, o grande defeito de Canóbio ele é um perdedor de gols. Ele é puxado aqui por Nicolas Azevedo. Ele solta o passe aqui em profundidade e o passe não dá certo. E aí Juba vai no carrinho e strike. Derruba Everaldo e derrubou Mingo, né? E a bola sobra nos pés de Canóbio. Cara a cara. Faz e me abraça. Canóbio finaliza no canto e Ronaldo faz uma defesaça. Detalhe aqui ao gesto técnico, né, de Ronaldo, que ele faz o X para diminuir ao máximo a possibilidade de gol, para ampliar o seu campo, o campo de espaço, vamos dizer assim. E ele fez uma ótima defesa. Gesto técnico perfeito, impecável, saiu muito bem do gol. Méritos para Ronaldo e demérito para Canóbio, porque Canóbio poderia dar uma cavadinha, poderia finalizar a bola no alto e ele finalizou a bola no canto. Ronaldo conseguiu fazer uma ótima defesa, saiu muito bem do gol. Esse tipo de gol, num jogo de quartas de final de Copa do Brasil, num jogo de detalhes, tu não pode perder, pô. Tu tem que matar o jogo, tu tem que fazer o gol. Porque tu não vai ter 3, 4 oportunidades dessas no jogo. Tu vai ter uma, duas e olhe lá. Duas se tu tiver muita sorte, então tu tem que decidir. Ainda mais na casa do teu adversário, ainda mais sabendo que o confronto é de muita dificuldade, de muito equilíbrio. Qualquer chance desperdiçada pra lá ou pra cá, tu vai ser eliminado ou tu vai se classificar, pô. Então tu não pode perder esse tipo de gol. E Canóbio é um perdedor de gols. Apesar disso, ele fez um bom jogo. Canóbio não fez um jogo ruim. Mas perdeu um gol decisivo na Fonte Nova. E aí, beleza. A partir desse momento, como eu falei pra vocês, o Fluminense começa a controlar o jogo. Thiago Silva na zaga ali, monstro, absurdo. Orientação para cada jogador no campo de defesa e próximo da volância. Orientação para Martinelli, para Hércules, para Freitas na zaga, para na época Samuel Xavier, né? Mas depois ele acabou sendo substituído por lesão. Aí entrou o Guga. Cara, um absurdo. Thiago Silva comanda as ações do time do campo de defesa, orientando a posição de cada jogador e ditando o ritmo do time na saída de jogo. Absurdo, zagueiro monstro. Não é à toa que já jogou na Seleção Brasileira, Copa do Mundo, já jogou Champions League no Chelsea, PSG, irmão, currículo tem para dar e vender. E mesmo em fim de carreira, ele reina ainda na zaga do futebol brasileiro, tá? Muito, mas muito bom zagueiro. E aí, como eu falei pra vocês, o Fluminense chegou até um gol, né? Num gol que a torcida do Fluminense considerou impedido. Eu não achei impedido, não. Aliás, que não considerou impedimento. Eu considerei impedimento. Por quê? Porque estava impedido mesmo. A projeção de Kevin Serna estava um pouquinho na frente, sim, de Santiago Arias. Não dá para debater muito com a imagem. Só é ver. Você traça ali uma projeção rápida. Estava um pouco na frente.
Talvez os pixels não ficou muito bem diagramado, muito bem visível para todo mundo, os problemas que a gente já sabe do VAR, mas vai ter o VAR semiautomático o impedimento semiautomático a partir das próximas temporadas. Foi um impedimento, cara, não tem nem por que debater isso aí, ponto. Termina o primeiro tempo, o Fluminense com mais posse de bola, com mais presença no campo de ataque e chegando um pouco mais do que o Bahia, causando desconforto no Bahia, que não conseguia fazer mais nada. A primeira e única chegada do Bahia com perigo foi aos 16 minutos do primeiro tempo. Em todo o primeiro tempo, o Bahia só chegou nessa grande oportunidade. Tirando isso, não teve mais nada. Vem o segundo tempo, a torcida do Bahia, percebendo que o Fluminense estava melhor, começou a pedir pulga, 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 pulga. Por quê? O Fluminense volta para o segundo tempo melhor. Teve um bate e rebate na pequena área que Thiago Santos ainda dá um tapinha na bola e acho que foi David Duarte que tirou a bola em cima da linha. Teve um quase gol também numa cabeçada ali de Everaldo. Então o Fluminense voltou melhor do que o Bahia na partida. Parecia que não tinha terminado o primeiro tempo. E aí Ceni tinha que mexer. Ele coloca Pulga, coloca Lúcio, tira Kaique, tira o Elis José. Mas não tinha tirado o Cauli, que fez um péssimo jogo por sinal. Depois ele tira Cauli, coloca Thiago, ele depois tira Nicolas Azevedo, coloca Nestor, aliás, colocou Rezende, colocou Rodrigo Nestor. Velho, ele vai trazendo alterações. Mas na prática, o Bahia não melhora em quase nada. Só que o Fluminense fica cozinhando o jogo, como quem diz assim, o 0-0 tá bom pra mim. Eu não vou me expor tanto, eu não vou ser tão agressivo para não ceder espaço nos contra-ataques pra Pulga atacar o espaço e fazer um golzinho no contragolpe. Então o Fluminense foi meio que, não vou dizer que cabaço, mas faltou coragem, faltou mais ousadia pro Fluminense buscar a vitória. Era um time que queria controlar o jogo com a posse de bola no campo de ataque. É o famoso, eu tô me defendendo com a bola. É isso que o Fluminense estava fazendo em todo o jogo. Beleza, se eu achar um gol, como eu tô com a posse no campo de ataque, se eu achar um gol, show. Se eu não achar, tá excelente. A gente decide o jogo da volta no Maracanã. Essa foi a estratégia de Renato Gaúcho e do Fluminense. Para mim ficou claríssimo em todos os momentos do jogo. E aí vamos lá. Quando o Bahia vai mexendo, o Bahia vai melhorando um pouco mais e vai passando a ganhar um pouco mais de velocidade e energia nas transições, né? Aos 33, chega com um lance perigoso no cruzamento de escanteio. Rodrigo Nestor, cobra a bola na grande área. No primeiro pau, David Duarte desvia. Fábio faz uma ótima defesa e no rebote, Thiago desvia a bola, resvala lá no pé e a bola vai raspando a trave. O Bahia quase que faz 1-0 aos 33. Veja só, eu tô citando o primeiro lance do Bahia com perigo que ameaçou o gol de Fábio depois dos 16 minutos do primeiro tempo. Tem um hiato de 45 minutos, 35 minutos do primeiro tempo sem nada do Bahia, mais 33 minutos do segundo tempo. 1h10 que o Bahia basicamente não fez nada para ameaçar muito o gol de Fábio. É muito tempo. O Bahia criava muito pouco. E o Fluminense, bem, neutralizando o Bahia e estava na partida na maior parte do tempo. Só que aí, na reta final do segundo tempo, participou do gol, o gol da vitória do Bahia, os selecionáveis, né? Jean Lucas e Luciano Juba. Vamos trazer aqui em tela para vocês. Jean Lucas, que acabou de ser convocado para a seleção brasileira ontem, por sinal, achou um passe espetacular, pegando a defesa do Fluminense desprevenida. Guga estava cochilando, dando condições para Luciano Juba. Juba recebe o passe e aqui é o capricho, é o detalhe de um jogador que deveria ser convocado para a seleção brasileira. Ele já domina de forma muito precisa, né? Ele já domina tirando o peso da bola. E ele corta a Guga com maestria e finaliza. O detalhe, se você analisar esse gol com a câmera de trás da barra, você vê que essa bola provavelmente não seria gol. Ela ou pegaria na trave e sairia, ou ela iria para fora. Só que a bola desvia em Guga e vai para o fundo das redes. 1-0 Bahia no finalzinho do segundo tempo, quase que nos acréscimos do jogo, e o Bahia acaba vencendo. Meus amigos, eu fico imaginando o Carlo Ancelotti nesse momento, hein? Rapaz, por que eu não convoquei Luciano Juba, eu convoquei Douglas Santos? É uma loucura, gente, assim. Para mim não tem sentido nenhum Douglas Santos ser convocado e Luciano Juba não. Vou até além. Para mim não tem sentido nenhum Luciano Juba não ficar numa pré-lista, pô. Kaique Bruno ficou na frente dele. Beleza, Kaique Bruno é um bom lateral, mas Juba tá no outro nível, tá no outro patamar. É um jogador mais completo, principalmente do meio pra frente. É um cara que tem mais de 8 participações em gols, contando ali Série A, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Para um lateral esquerdo são excelentes números.
Beleza que ele ataca espaço muito como meia, né? Um falso ponto ou um falso meia. Muito pela orientação de Rogério Ceni. E aí posicionamento dele em campo. Mas pouco importa, meu amigo. Poucos laterais têm a qualidade técnica que Juba tem. Deveria muito ser convocado. Bom, esse é o apanhado geral do jogo, tá, gente? A gente destrinchou até mais um pouco a questão de Cauli, a análise do jogo de forma um pouco mais profunda até ó, na live que a gente fez agora há pouco. Quando terminou o jogo, a gente abriu uma live ali de 1 hora para debater mais sobre a partida, tá? Bom, é isso, meus amigos. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E Juba saiu de graça do esporte, né? É inacreditável, bicho. Meu Deus do céu. É, meu amigo, não é mole não. Valeu, gente.